Olá, meus amigos, minhas amigas, caminheiros da jornada espírita, da jornada cristã. Mais uma vez, agradecidos pela oportunidade de aqui, mais uma vez, podermos falar da doutrina espírita, falar do Evangelho de Jesus, para que os corações das criaturas, dos nossos irmãos, o nosso coração, possa receber mais uma vez as dádivas dessa doutrina raciocinada, dessa doutrina que nos mostra, em vários momentos, o caminho, o alicerce, para que nós possamos realmente fazer valer todo o investimento espiritual que nos é dado, que nos foi concedido e que nos é dado a todo momento da nossa caminhada, pelos nossos amigos espirituais, pelo nosso Criador, que hoje, vai fazer parte aqui como tema central das nossas reflexões, uma vez que o tema proposto pela Casa Desencoorta para nós, para essa oportunidade, está no Livro dos Espíritos, as questões de 10 a 16, ou seja, logo no início do Livro dos Espíritos, no momento em que Kardec, de plano, elucida junto à espiritualidade sobre Deus, a famosa primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. E aí ele vai desenvolvendo junto, da falange do Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus, ali a auxiliar esse trabalho magnífico, que dá entrada realmente ao trabalho que viria em consequência ao Pentateuco, o chamado Pentateuco Espírita, inaugurando aí esse emaranhado, essa possibilidade imensa de estudos que daí, vão advir. Mas as questões de 10 a 16 do Livro dos Espíritos, elas vão trazer para nós reflexões sobre, os atributos da divindade. E aí, logo de cara, no momento inicial da reflexão, primeiro uma dificuldade. E como que a gente vai conseguir passar essa mensagem? Como que as nossas reflexões ainda tão pobres, nosso entendimento ainda tão parco, vai conseguir reproduzir reflexões? E aí, no decorrer dos dias, das semanas, vamos pensando na evolução, na nossa evolução como humanidade, para esse entendimento da divindade, esse entendimento de Deus. E aí nos lembramos lá de Moisés, o povo hebreu, o chamado povo escolhido, que vivia sob o jugo da escravidão junto aos egípcios, que acreditavam nas divindades, chamadas divindades pagãs, que eram várias. A mentalidade humana ainda não permitia esse entendimento do Deus único. Então, na nossa ânsia de entender, esse poder soberano, a origem de tudo, nós, como seres humanos ainda infantilizados, criamos vários deuses, cada deus para resolver um problema, cada deus responsável por uma área. E aí o povo hebreu, dentro desse contexto de escravidão, de liberdade, de percorrer por anos, por décadas, os desertos, liderados pelo profeta Moisés, tenham um entendimento de um Deus único. E aí a humanidade começa a caminhar para o entendimento, para amadurecer esse entendimento da divindade, do Criador. Mas ainda assim, esse Deus único, durante muito tempo da caminhada do povo hebreu, ainda se aparentava um Deus bravo, uma divindade punitiva, que trabalhava com a punição. Tudo, é claro, é totalmente coerente com aquele estado ainda infantilizado que os nossos corações viviam há milhares de anos atrás. E aí veio Jesus e trouxe esse Pai amoroso, esse Pai misericordioso, esse Pai que é o Pai dele, que é o nosso Pai, porque ele nos ensinou, Pai nosso. Então não era o Pai dele só, era o Pai dele, o meu, o seu. Então Jesus veio ampliar ainda mais
ainda no momento que a humanidade não tinha condições de perceber mais coisas, Jesus ampliou esse leque, mostrando esse Pai amoroso, esse Pai que caminha conosco. E aí, depois veio o Espiritismo, trazendo um pouco mais de informação já para uma mente humana, já, né, para um planeta um pouco mais evoluído, onde a ciência evoluiu, onde o ser humano, em muitas das oportunidades, né, muitos corações já não comungam, né, de uma fé imposta, já não comungam de entendimentos religiosos que não fazem sentido, ou que não têm, né, o que a gente chama, não são providos de razão. Então, isso galgou a nós um entendimento já um pouco maior. Porém, ainda não temos condições de entender toda, né, esses atributos da divindade. Né? A equipe do Espírito de Verdade enumera a Kardec aqui 5, né, ó, eterno e infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, é isso aqui. Dentro desse contexto aqui, a proposta do Espiritismo é que a gente tenha esse entendimento desses atributos e a gente passe realmente a buscar esse Deus dentro de nós. E aí, né, aguardando o momento que a nossa maturidade, que a nossa condição espiritual nos permita entender mais, nos permita ver a Deus, porque no Sermão do Monte, Jesus nos coloca: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Ou seja, o que nos falta? Nos falta ainda uma longa jornada para que o nosso coração seja realmente puro. Estamos num planeta de provas e expiações que realmente, agora, mais do que nunca, inegavelmente, passa pelo processo de transformação, a ebulição começa a ficar mais visível, mais nítida, de maneira inegável, talvez, se a gente possa falar assim, para a maioria dos corações, e nós vamos galgar, dentro dessa condição planetária de transformação, né, de melhoria, também buscar a melhoria dos nossos corações, dos nossos entendimentos, nos purificando, para que aí sim a gente possa capturar mais desses atributos da divindade. Né? A gente traz uma lição aqui de Leon Denis, que ele faz uma comparação a um homem, né, que está no fundo de um vale. Perdão, não é Leon Denis, isso aqui está na Revista Espírita. Deixa eu achar aqui melhor. Na Revista Espírita de maio de 1866. Então, não é Leon Denis. Ele faz, então, aqui, Kardec, faz lá na Revista Espírita de maio de 1866 uma comparação daquele que está no fundo de um vale, cercado de uma espessa bruma. Ele não vê o sol. Contudo, a luz difusa, ele percebe a presença do sol. Ou seja, ele está lá num local, num vale, a luminosidade é muito pouca, há uma espessa bruma, ou seja, uma condição que não lhe permite enxergar o sol, ter uma visão mais clara, mas ele percebe aquela claridade que provém do sol. Se subir a montanha, à medida que se eleva, dissipa-se o nevoeiro. A luz se torna cada vez mais viva, mas ele ainda não vê. Quando começa a percebê-lo, ainda que de estado velado, porque o mínimo vapor basta para enfraquecer o brilho. Ou seja, ele já está bem alto na montanha, mas ainda tem aquela pequena névoa, aquele sereno que às vezes dá na parte da manhã, e mesmo aquilo, a luz mais forte, percebe-se a presença do sol, né, mais próxima, talvez, né, enxergar em qual direção que vem aquela luminosidade, mas ainda assim, ainda é difícil de ver. Só depois de haver elevado completamente acima da camada brumosa que,
achando-se num ar perfeitamente puro, ele o vê em todo o seu esplendor. Então, olha só que interessante, né, o link que a Revista Espírita faz nessa ilustração para a gente entender por que a gente não consegue ainda ter tantas informações, tão mais detalhes, porque estamos lá embaixo ainda, precisamos de uma caminhada. Os nossos sentidos físicos não permitem que entendamos mais coisas. São muito limitados. Nós, né, recebemos esse presente, que é um corpo físico, para a nossa caminhada, porém, os nossos sentidos espirituais ficam muito limitados nessa carcaça física pesada. E isso também é uma coisa que dificulta o nosso entendimento, né, em relação a Deus. Na questão 14, número 14 do Livro dos Espíritos, há uma parte muito interessante na resposta, que é o seguinte, olha: tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes dela, o que será mais útil do que pretendesses penetrar no que é impenetrável. Então, assim, a colocação, esses atributos estão colocados para nós de maneira muito explicadinha no Livro dos Espíritos. Nós vamos dar uma pincelada aqui. Mas olha que interessante, a própria resposta da espiritualidade na questão 14, nos convidando a olhar para dentro, nos convidando a questionar menos o que neste momento nos é impenetrável. Talvez um aluno que está aprendendo ainda, está se alfabetizando, ele querer entender logo no primeiro dia de aula de alfabetização fórmulas químicas ou fórmulas físicas de alta complexidade. É naquele momento impenetrável para esse irmão. O que ele precisa fazer ali? Entender as dificuldades dele para aprender o abecedário, entender as vogais. Compreende? Essa é a proposta que o Espiritismo está aqui. Ele está dando informações para nós, informações que já são muito úteis. Né? E a gente, olhando essa evolução do entendimento da humanidade acerca da condição de Deus, acerca de Deus, nos mostra a nossa caminhada e pouco a pouco as informações vão chegando. Hoje, esse tesouro que a doutrina espírita nos oferece, nem sempre, segundo Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus, na psicografia de Divaldo Franco, na introdução ela fala que a doutrina espírita é um tesouro conhecido por muitos, né? Por muitas pessoas conhecem a doutrina espírita, mas muitos deles não valorizam esse tesouro. Esses atributos de Deus, a pergunta magnífica do codificador, que é Deus, já nos dão um norte grandioso para que dentro daquelas condições, né, fortaleçamos a nossa fé, a nossa confiança. Porque um Deus, e aí vamos pincelar um pouquinho aqui dessas características, né, desses atributos, que estão especificamente na questão de número 13 do Livro dos Espíritos. Deus é eterno. Se ele tivesse princípio, ele teria saído do nada, ou então também teria sido criado. O que é eterno? Ele não tem começo e, óbvio, não tem fim. E se ele tivesse um início, ele seria como nós. Nós temos um início. Deus nos criou já durante a eternidade. Somos seres imortais, né? O que morre, o que deteriora, o que se decompõe é o nosso corpo físico. O nosso espírito sobrevive, é eterno, né? É imortal, perdão, mas não é eterno, porque ele tem um começo. Imutável. Se estivesse sujeito às mudanças, né, as leis do universo, que regem o universo, não teriam estabilidade. Aí eu lembro daquela música, quando Deus te desenhou, ele estava namorando. Ou seja, quando Deus te desenhou, ele estava num dia espetacular. Ele estava num dia de extremo bom humor, felicidade. Então, num dia que ele criou o outro, ele estava meio de mau humor, ele estava meio triste. Com perdão ao poeta, a quem gosta da música, é uma música gostosa, quem a conhece.
Mas, assim, é para a gente raciocinar. Então, assim, quando ele criou o outro, ele estava de mau humor, aquele que, às vezes, não é tão belo, não é tão gracioso, não é tão inteligente, não é tão bem dotado de qualquer qualidade intelectual ou qualquer que seja. Então, assim, ele é imutável. As leis que regem o universo, né, que fazem parte da sua criação, elas são imutáveis, porque isso dá estabilidade ao universo. E aí a gente me lembra também, a gente entender depois, aprofundando, né, o estudo dentro do Espiritismo, da reencarnação. Porque aí a gente entende a justiça divina, como funcionam essas leis, né, de causa e efeito, que nos fazem retornar, às vezes, em corpos físicos com debilidade, nos fazem retornar em famílias, em situações de dificuldade, ou mesmo situações de abastança física, de beleza física, de questão material. E isso traz enormes dificuldades também para a nossa caminhada. Então, essas leis, né, esse universo imutável, esse Criador imutável, vai nos dar justamente essa segurança. E aí, depois, já pulando lá para a última, eu vou fazer um vai e vem, porque é gostoso a gente entender que esses atributos, eles estão todos relacionados. Eles se abraçam. Porque essa segurança, essa imutabilidade de Deus e das leis, elas vão refletir diretamente num Deus soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Então, esse Deus imutável, de leis imutáveis, consequentemente, ele vai ser justo. Soberanamente justo, né? De maneira grandiosa. A unicidade de Deus, já falamos aqui, né? Esse presente, né, que o povo hebreu nos legou, trazendo Deus único, mostrando, né, extinguindo das nossas crenças, né, das crenças infantilizadas ainda naquele momento, né, dos deuses pagãos, aquela quantidade de deuses, um para cada coisa. Né? Se houvesse muitos deuses, não haveria unicidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Aí é aquela frase, tem muito cacique para pouca tribo. Como seria isso? Qual Deus que manda mais? Para qual que nós vamos endereçar os nossos pedidos? Tem um misericordioso, tem um que não é, tem um que está de bom humor, outro que não. Olha como elas vão se conectando. É um Deus imaterial. Não cabe mais a nós, dado ao nosso estado evolutivo, a gente imaginar, pensar em Deus, aquele ser antropomórfico, sentado num trono de barba branca, de roupas brancas. É imaterial. Isso quer dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. Aí olha só a explicação. De outro modo, ele não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. A matéria sofre transformações, mesmo a mais sutil. Então, se esse Deus está ligado diretamente à matéria, se ele é material, materializado, ele está sujeito a mudanças. E aí ele vai quebrando os outros atributos que nos dão a segurança. Né? Em muitas das leituras aqui, que a gente teve a oportunidade de ir buscando, uma das leituras, agora eu não me engano se é Emmanuel ou se é Vinícius, mas ele vai colocando, hoje o ser humano consegue estudar os astros, né? E consegue perceber, através dos cálculos, e ele pode prever um eclipse, ele faz a previsão de quando aquele planeta vai passar por tal lugar, quando vai cruzar com os cometas. Por quê? Justamente por isso, pelas leis imutáveis, por um sistemas solares perfeitamente criados, né, em perfeito funcionamento. O que muitas das vezes para nós parece caos, parece destruição, nada mais faz parte de todo esse processo. Né? O próprio planeta Terra,
A gente lendo lá a Gênesis planetária, a gente vê a quantidade de explosões, a quantidade de coisas que foram acontecendo, né? Aparentemente caos, aparentemente destruição, altas temperaturas, baixas temperaturas, né? Muita chuva, os animais foram surgindo, tudo dentro dessa obra do nosso Criador. O que a gente pode trazer aqui também de interessante, lembrando aí do Deus único, mais uma vez falando dos nossos irmãos hebreus, e aí lembrando também, né, quando Jesus ensina, né, a oração chamada oração dominical, Pai Nosso, e a gente lembra que naquele momento a contribuição dos hebreus, né, do povo judeu, foi grandiosa para entendermos o Deus único. Porém, esse povo eleito tinha rixas, era um povo muito personalista, né? Vamos usar aqui o exemplo, né, dos judeus com os samaritanos, né, dos hebreus lá. Então, o povo de Jerusalém não se bicava com o povo da Samaria. Então, era um Deus, apesar de único, mas era para chamar mesmo. Era o meu Deus, o seu é outro. Não, mas é um só. Não, mas aí ele só atende a gente, que somos os escolhidos. Vocês estão relegados. Olha só o processo, que interessante. Foi e ainda é, porque ainda acontece, né, no caminhar nosso como humanidade, esses entendimentos, né? Muitas das pessoas, às vezes, buscam o espiritismo ou buscam algum outro tipo de religiosidade, acreditando que é ali que elas vão encontrar Deus. E o convite da doutrina espírita não é converter ninguém ao espiritismo, nem dizer que outras religiões, não, demérito de outras religiões, jamais, mas é convidar a olharmos para dentro. Vamos ler, convido a leitura aí da questão 14 do Livro dos Espíritos. E aí a gente lembra de uma frase de Teresa d'Ávila, que foi trazida para nós num dos livros do Richard Simonetti, que ela fala o seguinte: ó, se desejas acertar melhor no alvo, procura Deus no teu coração. Não saias fora de ti, porque Ele está mais perto de ti e mais dentro de ti do que tu mesmo. É esse convite, meus irmãos. Vamos utilizar desses atributos que nos são conferidos aqui pela doutrina espírita e vamos passar a ter segurança de que aqui estamos, né, sob o amparo desse maravilhoso Pai. Aqui estamos na certeza de que não erramos de endereço. Ou seja, estamos na família que precisamos estar. Estamos desenvolvendo as atividades que necessitamos para o nosso aprendizado. As dificuldades que aparecem no nosso caminho são nada mais que bênçãos desse Pai que derrama sobre nós a todo momento, né, as nossas necessidades. E aí lembro mais uma vez a oração dominical: Pai, seja feita a sua vontade, a vossa vontade, não a nossa, que nada sabemos. A gente precisa acreditar mais nisso. A gente precisa colocar mais isso no nosso dia a dia. Entender que quando alguma coisa acontece, seja feita a vossa vontade. E aí a gente acaba levando muito para o lado das dificuldades, porque quando está a bonança, quando a coisa está boa, a gente às vezes escapa. Às vezes a gente esquece de entender que também é a vossa vontade, Pai, que está acontecendo. A vossa vontade, a vossa misericórdia está nos dando um empurrãozinho aqui e ali, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja numa dieta que você se propõe a fazer e está conseguindo. Que a gente consiga fazer dietas, que a gente consiga fazer o famoso jejum, as palavras que não são belas no nosso dia a dia. Que a gente consiga fazer o jejum naquela palavra mais áspera que comumente a gente acaba falando. E aí a gente vai se integrando cada vez mais nessa divindade. Porque, como disse a nossa irmã Teresa d'Ávila aqui, Deus está dentro de ti, mais perto do que você imagina aqui, ó. Ele tá mais junto de ti do que você mesmo. E aí, a gente falando dessa questão, né, da bonança,
nos momentos que às vezes a gente não pensa em Deus, Richard Simonetti, vamos usar muito esse irmão aqui hoje, até o nosso finalzinho, porque é encantador a maneira que ele coloca, é uma leitura fácil, é uma leitura dinâmica, são pequenos capítulos, normalmente, os livros dele, e as mensagens são grandiosíssimas. Ele conta uma história. Certa feita, ele encontrou um companheiro espírita e ele logo lembrou que aquele companheiro era um companheiro que, quando chegou ao centro, ele estava muito entusiasmado, né, trabalhando, se envolvendo, mas que logo se afastou. Aquele ânimo todo foi esvaindo e eles já estavam um tempo sem ver. E aí ele encontra esse irmão e falou: meu irmão, meu amigo, por onde você anda? Está com algum problema lá da sua casa, na sua esposa? Vocês sumiram, não avisaram. E aí ele fala para o Richard: não, Richard, não houve nada grave. Nós estamos bem demais. Talvez esse seja o problema. Como sabe, quando nos casamos, né, o sustento do emprego, logo vieram os filhos, a gente trabalhava com venda, então tudo nosso era controlado. E aí o Richard falou: eu lembro, vocês economizavam até o passe de ônibus, porque era uma caminhada, né, boa para o centro, então vocês iam caminhando para não gastar com ônibus. Ele falou: isso mesmo, Richard. Né, todas essas dificuldades, e mesmo assim a gente encontrava a inspiração, o ânimo, né, para estar cultivando esses valores espirituais, estarmos participando junto da família espírita, junto da casa espírita, dos trabalhos, da orientação, da instrução. Né? Nós fazíamos as orações em família, participávamos do serviço de assistência, isso nos dava muita força. E aí ele suspirou e terminou melancólico. Depois as coisas melhoraram. Comecei a ganhar um dinheiro num promissor empreendimento, meu filho superou os problemas de saúde, mudamos para um bairro abastado, multiplicaram-se compromissos profissionais e sociais, atividade intensa, faltou espaço para as orações em famílias, o culto, a atividade espiritual, prosperamos materialmente, mas tanto eu quanto a minha esposa sentimos que algo precioso, de valor inestimável, ficou perdido. Olha só, como a nossa vida, de maneira sutil, as facilidades, né, os desafios vencidos, porque prosperar, todos nós podemos buscar condições melhores para a nossa família, para podermos nos instruir, né, conseguirmos um pouquinho mais de conforto na nossa casa, nos alimentarmos melhor. Isso é lícito, isso é ótimo, isso é o motor da vida. Né? O próprio Livro dos Espíritos, e toda a doutrina espírita, a lei do trabalho, a gente trabalhar para crescer, para melhorar. Isso é um impulso. Né? O homem não atingiu todo esse cabedal de conhecimento tecnológico, de avanço tecnológico, sem isso para impulsionar. E aí, voltando à história, Richard falou para ele: talvez um sentido para a existência, um objetivo. E aí o amigo suspirou mais uma vez, diz que ficou um vazio, éramos felizes e não sabíamos. Então, olha só o que Richard nos convida aqui, né? Que a gente evite esquecer o endereço de Deus. O nome da lição, né? da reflexão é o endereço de Deus. Porque na nossa caminhada, muitas das vezes, a gente recebe, né, algumas propostas e de maneira sutil, mesmo dentro da nossa programação espiritual, a gente acaba deixando esse compromisso valiosíssimo de lado. Costumamos dizer que o culto do Evangelho no lar é o momento mais importante da semana. É o momento mais valioso para a família, assim dizendo, da semana. Que é o momento que a gente escancara a porta da nossa casa e convida: vem, Jesus, senta aqui conosco, mestre, auxilia-nos, abraça-nos. É claro que o nosso mestre querido tem que ser lembrado a todo momento. Deus, nosso Pai, essa misericórdia, né, recebe os nossos agradecimentos
sempre na nossa caminhada, a prece diária, várias vezes ao dia, ela é muito importante para nos manter equilibrado, para nos trazer a serenidade nos momentos de dificuldade, que acontecem no dia a dia de todos nós. Mas o culto do Evangelho no lar é um presente que a família pode se dar. É um momento importantíssimo, que a gente não pode deixar escapar, lembrando o endereço de Deus dentro do lar, dentro da família. Vamos falar mais uma aqui do Richard. Primeiro a gente falou do endereço de Deus, né? Evitar esquecer o endereço de Deus. E aí ele tem aqui uma história, é uma história engraçada, que ele fala sobre o sumiço de Deus. Sumiço de Deus. 8 e 10 anos de idade, 2 irmãos do barulho. Invariavelmente, qualquer confusão que tinha na cidade, esses pirralhos estavam envolvidos. A mãe, muito preocupada com o futuro desses meninos, pediu ajuda ao padre. O sacerdote, um homem grande, de quase 2 metros, recomendou que levassem-os à igreja, separadamente. Primeiro levou o mais novo. Sentou-lhe na sacristia e perguntou com voz forte: "Onde está Deus, menino?" Ele se encolheu na cadeira, os olhos esbugalhados, e não falou nada. O padre tornou a perguntar: "Onde está Deus?" E ele foi ficando mais triste, mais encolhido na cadeira. E ele perguntou pela terceira vez: "Onde está Deus, rapaz?" O menino se apavorou, pondo-se a gritar, ele fugiu desembalado. Foi direto para casa. Escondeu-se no armário do quarto. O irmão mais velho, vendo aquela situação, o encontrou e viu o irmão pálido. E falou: "O que aconteceu, rapaz?" Falou: "Você não sabe o que aconteceu. Dessa vez nós estamos encrencados mesmo. Por quê? Deus sumiu e o padre está dizendo que fomos nós." Olha só, ele traz essa anedota gostosa de se entender, mas aí ele vem e traz uma reflexão grandiosíssima. O sumiço de Deus. Deus sumiu da nossa vida. Ou somos nós, que durante a nossa caminhada, estamos deixando que Deus chegue ao nosso coração, chegue à nossa vida. E aí ele vai descrevendo justamente essa situação e nos convida a fazer um exercício, né? Porque esse sumiço, se ele for resolvido, né, a gente passa a imaginar que Deus está vendo tudo. E aí a gente tem que controlar os nossos impulsos em pronunciar palavrões, em alimentar desejos lascivos, em deixar de buscar aventuras. Aqui ele coloca extraconjugal, mas qualquer tipo de aventura, seja no mundo dos negócios, sejam aventuras que envolvam a nossa segurança física, mentir por conveniência, cultivar a indolência, revidar ofensas, pronunciar críticas, disseminar fofocas e satisfazer vícios. Então, resolvendo esse sumiço de Deus, imaginando que Ele está próximo de nós, temos que conter esse impulso dessas más tendências que muitos dos nossos corações ainda cultivam. Ainda não conseguimos controlar esse impulso. E aí vem a proposta do exercício, para que possamos alterar o nosso psiquismo, alterar os nossos hábitos, para estarmos atentos, alento nas dificuldades, apoiar as lutas do nosso dia a dia, dos nossos irmãos na nossa caminhada, consolar as dores, buscar os remédios para os males, buscar a solução dos problemas e sempre, sempre sermos um convite aberto ao bem. E aí, certamente, segundo o nosso irmão Richard, estaremos evitando o sumiço de Deus. Como é gostosa a leitura desse irmão Richard Simonetti. Leon Denis, para a gente já ir partindo aqui para o encerramento, no livro Porquê da Vida, tem uma seguinte frase: "Na hora em que tudo repousa nas cidades, quando a noite está transparente e o silêncio se faz sobre a terra adormecida, então, ó homem, ó meu irmão, eleva o teu olhar
e contempla o infinito dos céus. Mais uma vez, um convite à prece. Mais uma vez, um convite a olharmos para dentro, a acalmarmos os nossos corações e aí sim buscarmos esse Deus misericordioso, né? Que vai nos dar a oportunidade de sermos mais brandos, mais equilibrados, né? Eu fico encantado quando a proposta da doutrina espírita, posso falar da doutrina espírita, que é a que, né, estamos aqui ligados, essa proposta de olharmos para nós. Hoje ainda estava vendo uma palestra de Haroldo Dutra Dias, nesse encontro do seu, né, promovido pela Web Rádio Fraternidade. Esse ano ele foi todo online e hoje eu estava vendo uma palestra dele, né, convidando-nos, né, que a mensagem de Jesus ela precisa ser vivida, sentida, exemplificada. E ali ele veio discorrendo disso e colocando que às vezes a gente coloca nos ombros das pessoas que estão ao nosso redor o peso das nossas aflições. A gente transfere, muitas das vezes, né, as responsabilidades, a gente transfere essa busca que precisamos, e ela é muito individual. O plano é de redenção coletiva. Plano do planeta, o plano, né, do nosso governador planetário é redenção coletiva. Mas para ela acontecer, a gente precisa fazer a nossa parte, olhando para dentro e não transferir para ninguém as nossas dores, essa busca sobre, né, cada um se encontrar é de cada um. Não é o seu pai, o seu filho, não é o seu marido, a sua esposa, não é aquele colega de trabalho, o seu patrão ou um subordinado que vai apontar para você. Nós todos estamos aqui como co-criadores para nos auxiliar, mas tem funções que vêm de cada coração. Então, a gente precisa enxergar Deus dentro de nós. A gente precisa deixar de transferir algumas situações para aquilo que está ao nosso redor e fazermos por nós mesmos. Vamos ler aqui agora uma página para a gente finalizar, enviada pelo meu querido amigo, esse coração que caminha junto, nosso irmão Adnilson, do livro Religião dos Espíritos, né? Do nosso irmão Emmanuel, na psicografia segura de Francisco Cândido Xavier, capítulo 11, Pureza. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. E aí eu pulei aqui, perdão, né, o título evangélico da lição, Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. E aí, Emmanuel vem colocando que Jesus, né, não existiu ninguém, ele enxergava, ele tinha pureza na própria alma. Então, os olhos de ver dele eram muito potentes, se a gente puder usar esse termo, porque ele enxergava no fundo da alma das criaturas. E aí vem, dentro desse contexto, né, que vínhamos falando, né, de olharmos para nós também com esse olhar amoroso, nos olhar para nós, nos amando, por mais imperfeições, dificuldades, tropeços que tenhamos na nossa caminhada. Por mais que a imagem do espelho, e aí eu digo espelho espiritual, quando nos enxergarmos, aquilo que a gente vê não seja ainda belo, mas que possamos olhar, somos filhos desse Pai maravilhoso e misericordioso. Voltando ao texto de Emmanuel, cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na Terra, ele sabia encontrar a presença divina em todas as situações, em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura era um lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia o materno colo e transformou a estrebaria em um poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era uma mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na via pública. No entanto, ele, Jesus, via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Lembrando, né, a aparição de Jesus,
após, né, o desencarne, parece esse coração feminino que ali demonstrou, né, tanto valor na sua conversão, na sua caminhada. Mas naquele primeiro momento, quem enxergou Deus dentro daquela criatura? Quem enxergou aquele coração com aquele potencial? Aí você acha que parou por aí? Não. Para muita gente, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Nas leituras do Evangelho, a gente percebe realmente que Pedro era broncão, se a gente pode usar esse termo. Então, era uma pessoa de difícil, né, trato, pela simplicidade, né, da sua criação, do local onde viviam, enfim. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Esse Pedro, que além dessas condições de rude e inconstante, esse mesmo Pedro que o negou. Essa negativa que também fez parte desse aprendizado, desse coração, tão importante foi para nós, é importante para nós. Depois do desencarne de Jesus, conseguir junto dos apóstolos, junto dos trabalhadores, permanecer fiel ao trabalho, fiel aos ensinos, mesmo diante das dificuldades que certamente, óbvio, apareceram. A gente no livro Paulo e Estevão temos muitas narrativas ali dessa situação, já de um Pedro menos rude, menos inconstante, mais amoroso, mais sereno, mais equilibrado e paciente. Retornamos aqui, ó. Olha mais um exemplo. Para muita gente, Judas era um negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. Olha, Judas era egoísta. No entanto, ele via Deus naquela alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhe os braços amigos até o fim da penosa deserção, a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Olha aqui, mais uma vez ele enxergou de como foi importante, né? Como a gente pode aprender com o deslize desse irmão naquele momento, da invigilância, de, né, buscarmos dentro de nós, extirparmos o egoísmo. Olha que exemplo grandioso, mesmo com, né, as dificuldades e as falhas, né, os tropeços que aconteceram. E Jesus, a todo momento, via naquele coração Deus. Para muita gente, e aqui finalizando os exemplos de Emmanuel, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Então, esse espírito que na estrada de Damasco teve esse encontro pessoal com o próprio mestre. Tão importante foi o seu trabalho, tão significativa é para nós, né, a alteração de paradigmas de Saulo para Paulo, a nos mostrar que nós podemos também alterar o paradigma da nossa caminhada, não nos comparando à grandiosidade desse coração, mas se foi possível dar um passo à frente, também nos é facilitado esse passo se caminharmos junto de Jesus. E quão importante foi esse irmão, porque muito provavelmente se não fosse Paulo de Tarso, nas suas viagens, né, na defesa do Evangelho de Jesus, naquele momento do cristianismo primitivo, dificilmente a mensagem de Jesus alçaria voos mais altos, tão importantes, né, na constituição, né, da história da humanidade nos últimos 2000 anos. E aí Emmanuel finaliza, e a gente vai finalizando também a nossa reflexão. Se purificares assim o coração
identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. E perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Ou seja, o mal que às vezes ainda existe em nós está como uma carcaça, aquela pedra bruta que, né, é a presença de Deus, que Jesus enxergou em todas essas criaturas, que enxerga com certeza em você, em mim, já está ali. E aí é o convite para também utilizarmos dessa visão potencializada do Mestre, para enxergarmos naquele irmão difícil, naquele familiar dificultoso, de difícil trato, naquela dificuldade no nosso emprego, nos empecilhos que às vezes a nossa vida financeira nos traz, nos empecilhos que a gente tem para poder estudar, para poder buscar. O mau uso, talvez, em alguns momentos que a gente possa estar fazendo do nosso tempo. O momento é decisivo. O momento é decisivo, meus irmãos. O chamado para nós, os trabalhadores de última hora, né, está sendo feito a todo vapor. Aproveitemos a nossa encarnação, oportunidade grandiosa de estarmos aqui no corpo de carne nesse momento, para galgarmos, né? Se a gente ainda não tem condição de dar um salto na nossa caminhada, que a gente prepare as próximas oportunidades, as próximas encarnações. Porque Jorge Elahá falou esses dias para nós, né, junto nos trabalhos que estão acontecendo todos os sábados pelo seu, a gente não sabe onde vamos encarnar na próxima. Podemos encarnar num país que ainda não existe o espiritismo disseminado. Podemos encarnar num país que o cristianismo sofre perseguição. Então, que a gente se prepare para isso, buscando agora, hoje. Não há mais tempo a perder. Vide o nosso irmão Divaldo Franco, também a nossa irmã Andréa Marshall, né, no trabalho junto do seu, esse no sábado passado, ela fez uma colocação que mexeu comigo, porque Divaldo, prestes a fazer 94 anos, faz, né, psicografa durante as madrugadas, um senhor de idade avançada, lutando com dores acerbas, porque tem problemas de saúde, mas é incapaz de reclamar, é incapaz de perder tempo, porque sabe a preciosidade do tempo, agora, aqui, vamos fazer. Olha o exemplo desse senhor, que não precisa provar mais nada para a humanidade, nessa encarnação, o tanto que ele já fez, o tanto que ele se doou. E aí, finalizando o último parágrafo de Emmanuel, aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando aos homens que te rodeiam a converter o charco em bênção de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Meus irmãos, muita paz, que os lares de todos vocês que estão nos acompanhando possam receber um abraço carinhoso, uma presença amorosa da equipe espiritual da Casa de Zico Horta, e que nós permaneçamos no trabalho, permaneçamos nessa caminhada juntos, confiando sempre nesse Deus, enxergando esse Deus no coração nosso e de todos os irmãos que estão na nossa caminhada. Um grande abraço.